tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu só vou ler até aqui, até o 5, porque aqui nesse versículo quer falar que ele quer falar que a vida nos dá muitas experiências. E aqui explica momentos de alegria, de tristeza, de dor, surpresa, desilusões, de sucesso e fracasso. Mas as coisas, elas mudam. Elas passam, elas se transformam, mas o que nunca muda na nossa vida é Deus. Deus é sempre presente na nossa vida. Se nós procurarmos Ele, se nós entregarmos a nossa vida para Ele, e se nós, como eu falei agora, nos consagrarmos e pedimos, eu quero viver, Deus, na Tua vontade, não na minha. Porque nós, como seres humanos, nós fazemos muito erro, até mesmo sem querer mesmo, até de comentar sobre alguém. Já é uma coisa que Deus não gosta, porque quando Ele vier, é Ele que vai nos julgar. E como foi dito na oração, Ele está anotando tudo. Cada um de nós temos o nosso livro da vida. Eu pensava que era um livro da vida que estava lá todas as nossas vidas, mas não é. O que Deus faz me entender é que o livro, a Cris tem um, a Cris 2 tem outro, o Daniel, o irmão Carras, todos nós aqui. Então, quando esse dia chegar, ele vai botar, ele vai ler, e ele vai, tá tudo lá, tudo nosso, é nosso. O que é meu, o que é teu, é nosso, a vida de cada um. E tá tudo escrito, então por isso que ele fala, temos que acreditar nele, porque tem situações, tudo passa nessa vida, mas Deus não passa. As palavras dele não passam. Deus, ele é sempre constante nas nossas vidas, todos os dias. Ele não falha. Mas nós falhamos. E muitas vezes nós pensamos assim, mas isso não tem nada a ver. E para Deus tem. Um pequeno ato que nós fazemos, às vezes nós fazemos, tipo assim, vou dar um exemplo. Existem pessoas que entram na nossa vida com permissão de Deus. E Deus tira da nossa vida no tempo determinado dele. Por quê? Porque ele faz isso para proteger cada um de nós. Quantos casamentos, quantos relacionamentos não têm dado certo? Porque ninguém procura primeiro a Deus e aí bota o plano dele na sua vida. Essa espera. Essa espera. Por exemplo, se um profeta chegar aqui e falar qualquer coisa para um de nós, a gente fica ali naquela unção, a gente recebe, a gente não. Deus manda o profeta dizer, mas Deus não fala quando ele vai fazer. Então é aqui que ele fala, há tempo para tudo. O tempo dele não é o nosso. Nós temos que confiar nele com toda a nossa força. Porque nesse mundo tem muitos atos, pessoas e coisas que nos levam à desilusão. Nós não podemos confiar totalmente em nenhuma pessoa. Nem mesmo aquelas que, como a gente, estão conosco na igreja, ou estão na familiar, ou estão até o marido. Não. Nós devemos confiar plenamente em Deus. Porque Deus, ele é o único que sabe de todas as coisas. Ele sabe o nosso acordar, o nosso dia, ele já sabe de tudo antes de acontecer. E para Deus é tipo assim, nós somos o bebê que ele nos dá o alimento, que é a palavra, ele nos leva. Porque um bebê também, para ele crescer, pode prestar atenção que o bebê, até ele comer a comida sólida, ele precisa de tempo. Então, muitas vezes, nós queremos as coisas rápido.
Aber wir Menschen wollen alles sofort. Nós ficamos impacientes, nós não esperamos, né? E aqui Deus deixa bem claro, o tempo dele é Ele que dá, porque Ele já deu a nossa vida. Gibt die Zeit vor. Ele sabe da nossa história. Se fosse por Deus, a nossa história seria maravilhosa, ninguém teria pecado. Wenn es von seinem Wunsch wäre sozusagen, dann würden wir niemals in Sünde fallen. Mas nós fazemos a nossa história. Aber wir manchmal durch unseren freien Willen E tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, alle unsere Handlungen Ele escreve no livro da vida. wird aufgezeichnet. Tá lá, tudinho. Até se eu pensar uma coisa da crise, aquele dia lá, pega pessoas da irmã dentro da igreja, dentro da minha casa. Então é uma coisa assim que Deus, ele sempre, Ele quer mais comunhão com nós. E nós só podemos ter mais comunhão como com Ele? Se nós estivermos limpos. Aí a gente pensa, é do pecado? Não é do pecado, ninguém vai ficar limpo do pecado. Porque nós pecamos até sem querer, como eu falei. Mas o que? Procurar, ir lá, orar, pedir perdão, chegar aos pés dele e reconhecer o seu erro. Aber seinen Fehler anzuerkennen und Vergebung auszulösen, das sagt schon viel aus. Porque assim, fazer uma casa na areia Ein Haus zu bauen im Sand é mais fácil que fazer na montanha. als auf einem Berg. O que significa isso? Was heißt das jetzt genau? É muito fácil eu fazer do meu jeito, Ich kann alles auf meine Art machen. mas do jeito de Deus é mais difícil. Por quê? Aber auf Gottes Art zu machen ist schwieriger. Warum? Porque as coisas de Deus são tão perfeitas e é mais difícil de se cumprir. Es ist alles perfekt von Gott. und Não es Deus ist cumprir, schwieriger, a gente cumprir. dasselbe Por exemplo, zu bekommen, also wir Menschen. Se Deus fala, vou dar o exemplo desses dois aqui, estão noivos, aí Deus fala, depois do casamento, é assim que é a minha palavra. Para eles até chega a ser mais fácil, por causa que estão aqui, conhece principalmente a Jenny, ela tem experiência, então ela sabe, Deus vai fazer, eu vou esperar, eu temo a Ele. Mas se for o caso de uma outra, não, mas isso não tem nada a ver, porque Deus é amor, eu vou abrir mão. E para Deus não é assim, para Deus é 100%, tudo que é para Deus é 100%. Você quer uma coisa feita para você pela metade? Pode ver, tem até pessoas que nem aceitam roupa usada, que já acham que é Alles für Gott muss perfekt sein und es gibt ja selber auch Menschen, die E Deus, Ele é tão maravilhoso, möchten, weil sie immer nur das Neueste möchten und que Ele é tão misericordioso que mesmo assim Ele ainda nos perdoa, mesmo se a gente for de coração. É muito importante procurar um tempo com Deus, porque se você tem Deus na vida, se você tem esse auxílio dele, se você tem essa direção dele, ele não te deixa, o Espírito Santo não te deixa você entrar em coisas erradas, ele te incomoda, ele te mostra, a não sei que você queira mesmo. Entendeu? Então fala. Porque assim, se você quiser uma coisa do seu jeito, Deus não vai falar não. Mas também a tua bênção vai ficar der muito Mensch para lá. unbedingt etwas haben möchte, dann sagt Gott nicht nein, aber der Segen, was Gott für dich geplant hat, kommt später. Also das wird nach hinten gesetzt sozusagen. Porque aqui nesse versículo também fala, esperar é paciência. Paciência é muito difícil ter. Hier wird auch gesagt, dass man Geduld haben muss und Geduld ist etwas, was der Mensch nicht. Paciência é ter o seu domínio, é um domínio próprio em si, é uma coisa assim, tipo, você pode botar assim um exemplo. Você está esperando ir para tal lugar, por exemplo, você vai para o Brasil, você tem que esperar e dar agonia, né? Ficar ali esperando. Então, para Deus, imagina, um dia para Deus é 1000 anos. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que esperar tanto tempo. Ein Tag für Gott ist wie 1000 Jahre für uns. Mas uma coisa que eu prestei atenção hoje nesse culto o tempo todo, Deus falou no louvor, Deus falou na oração através da Cris, Deus falou através da Jenny, Ele me deu coisas e assim no meu coração que eu falei agora e eu falei, Deus, então eu preciso pregar, já foi pregado tudo, por isso que eu estou resumindo. Agora eu sei porque eu estou resumindo, porque quando eu quis resumir, Ele não me deu. Mas essa paciência que você tinha pegado, essa espera,
se nós esperarmos em Deus, as coisas ficam mais fácil, mesmo que para nós seja mais difícil. Mas Ele sabe, porque Deus Ele não vai te dar o que você quer. Weil Gott gibt dir nicht immer, was du möchtest. Ele vai te dar o que você necessita. Aber er gibt dir immer das, was du brauchst. Muita gente quer um casamento, quer casar, eu quero casar, eu quero isso. Deus não vai dar Gott gibt es nicht immer sofort. o que tu quer agora, porque Ele sabe, não, é para depois, que eu estou preparando, vem ainda. Que nem ele fez com muitos servos dele da Bíblia, de esperarem anos. Se eu não me engano, foi Isaac que esperou muito tempo, trabalhou e fez, e estava lá, e nunca tinha liberdade, tinha que casar com a primeira filha, depois a segunda filha, até chegar a mulher dele. Então, até chegar a mulher dele, né, que era a Rebeca. Então, assim, você tem que esperar muito em Deus e ter fé que Ele está fazendo, que Ele vai fazer. Porque às vezes a gente se desilude, por exemplo, precisamos tomar cuidado com certo tipo de pessoas que nós deixamos entrar na nossa vida também. Porque nem todas elas que entram na nossa vida, elas querem o teu sucesso. Elas querem o teu bem. Elas verem que a tua família tá ótima, tá boa, e tem uma inveja que você não sabe. Tem um certo tipo de ressentimento que você não sabe. E aqui vem a palavra que a irmã Cris orou, que Deus me falou. Você não sabe, mas eu sei. Que você orou, a gente não sabe certas coisas. A gente não. Mas Deus fala, eu sei. É por isso que eu tiro. Então não fica triste com pessoas que Deus tirou da sua vida, não. Não corre atrás de pessoas que Deus tirou da sua vida, não. Pode ser amizade, pode ser marido, pode ser o que for. Não vai atrás, porque se Deus tira é porque Ele já viu coisas que você não viu. Ele sabe de coisas e ouviu coisas que você não ouviu. E quando essas pessoas começarem a desaparecer da tua vida, você só pode pensar, é Deus me dando livramento. Porque já aconteceu, talvez com pessoas, de ter um relacionamento, às vezes até anos, e depois acontece alguma coisa, ela separa. E depois de um tempo ela vem pensar, porque ela conheceu alguém realmente que Deus botou no lugar assim para ela. E ela pensa, graças a Deus que Deus me livrou, Deus me tirou, porque ela lembra do deserto, do sofrimento que viveu. Então Deus, Ele faz as coisas tudo no tempo dele. Não adianta nós corrermos para querer pegar, que nós vamos pegar o trem errado. Nós vamos para outro lugar. Deus, Ele leva a gente sempre no caminho certo, mas no tempo dele, e a paciência aí é com a gente, né? Aí a paciência, a gente tem que ficar ali orando na fé e dizer, Deus vai fazer. Eu tenho um exemplo melhor ali, aqui no meu coração também falando, irmã Cris 2. Que mesmo na dificuldade, na tribulação, que mesmo que as pessoas diziam não, e ela sabe do que eu estou falando. Quando você aceita, é assim, é tu, Deus. Aí Deus falou, então agora eu vou pegar. Porque enquanto você está pensando, eu vou fazer, ou esse ou aquele, eu perguntando para a irmã, Deus fala assim, tá bom, eu não vou fazer, não está perguntando para mim. Mas quando você aceita, porque eu já vivi isso, quando você fala, tá bom, Deus faz, tu é Deus, tu é poderoso, tu me deu a vida, faz, eu entrego nas tuas mãos. E está aí a prova. Deus faz quando você aceita, foi a oração da irmã Cris, Ele vê coisas, Ele ouve coisas que a gente não sabe, e quando a gente aceita, Ele faz, porque é assim. Então, quando cada um de vocês, cada pedacinho da oração de vocês, foi a pregação toda que eu perguntei o tempo todo de Deus, o que eu vou falar, tem que resumir, e Ele resumiu em cada um de vocês, em cada oração que eu ouvi, eu falava, Jesus, eu não preciso mais estar lá, né? Então, assim, que eu quero falar aqui, que Deus botou muito no meu coração, paciência e fidelidade. Porque a fidelidade com Deus não é só estar aqui, não. A fidelidade com Deus está na sua casa também, orando, no seu carro orando, no seu trabalho, levando a palavra. Até aquelas pessoas que te fazem mal, você ora por ela. É muito difícil orar por ela. E pessoas que não acreditam, por exemplo, na sua oração,
Quando você faz, fala, ai, me deixa em paz, eu não quero saber. Você mesma senhora, ela não quer saber Deus, mas eu tô orando contigo, é eu e tu por ela. E Deus faz. Auch wenn es zum Beispiel jemand nicht unbedingt Gebet möchte, dann gib nicht auf, für diese Person zu beten. Porque eu vou dar só um pequeno exemplo aqui. Eu tenho uma filha que toda vez eu falava muito de Deus, ah, mãe, me deixa, eu não quero Ich saber. habe eine Tochter und, also die andere, und da hat Mama immer zu mir gesagt, ja, ich möchte was von Gott erzählen, hat sie mir gesagt, ja, ich will nichts davon wissen, Mama. Eu já sei. Ich weiß es schon, hat sie immer gesagt. E um dia eu, pedindo muito de Deus, Und eines Tages habe ich viel Gott gebetet. a pastora falou, a sua filha vai entrar aqui, Deus está falando. Und da hat die Pastorin gesagt, deine Tochter wird hier durch diese Tür kommen. Porque quando eu falava, vamos à igreja, era uma briga. Weil immer, wenn ich gesagt habe, komm, wir gehen zur Kirche, dann war es immer Streit und Me deixa em paz, laisse-me ir. er hat immer gesagt, ah, lass mich in Ruhe mit dem. E quando ela entrou aqui, Aber eines Tages ist sie dann wirklich durch diese Tür gekommen, por o convite do batismo dela, zu meiner Taufe damals. até o ex-namorado dela, que era muçulmano, também entrou aqui. Auch der Ex-Freund, der auch Muslim war, ist auch hier reingekommen. Deus é Deus, Ele faz sim. Weil No das tempo zeigt dele. einfach, dass Gott Gott ist und dass er macht, wie Levou mais de um ano. Ela não falava comigo, levou mais de um ano. Ein Jahr lang hat es gedauert, Mas ela veio. aber sie kam dann. Então, gente, o que eu quero pedir, não deixe de orar pelas suas famílias. Gebt also niemals auf zu beten. Não deixe, porque você, como mãe, Cornélia, tem poder nos seus filhos. Weil du Você hast que auch diz Kraft über deine Jesus. Kinder, Cornelia. Nós temos poder, porque Wir als Deus Mutter deu haben pra die gente. Autorität. Não interessa que o mundo tá lá, tá querendo levar elas pro outro lado, ou que estão vendo outras coisas, ter outras amizades. Só fala, Senhor, tu me deu, é tua. Não é mais comigo, é contigo, eu só vou orar. E Ele faz. Und er macht es dann. Ele faz porque Deus, Ele criou cada um de nós e Deus quer que nós vivemos com Ele no reino dEle. Er möchte, dass wir in seinem Reich leben. Porque muitas pessoas aceitam certo tipo de convivência pela solidão, pelo medo de ficar só, ou tem medo de alguma coisa. Mas Deus, Ele é tudo. Quando você tem Deus, você não precisa de nada e nem de Und wenn ninguém. du Gott im Herzen hast, dann brauchst du nichts anderes. Ele te preenche. Weil er dich schon Ele so erfüllt. ele bota tanta alegria no teu coração que às vezes eu tenho certeza, já deve ter acontecido com você ou com você, de você estar um dia ruim, tá frio, tá, e você tá lá feliz, fazendo as pessoas perguntam, mas por que você tá tão Manchmal kann es feliz? sogar morgen, dass der Tag kalt ist, dass es nicht schön ist und du bist da und bist so froh, weil du einfach in der Präsenz Gottes bist. Mas essa alegria que Deus, esse sol que tá lá fora lindo, é Deus aqui dentro brilhando. Então para nós, se o tempo tá ruim, olha, Deus, o dia é maravilhoso, hoje eu vou aproveitar e ficar na cama, tá frio, o dia de sol, aí eu vou dar uma saída. Então a gente tem sempre que estar feliz e aceitar o que Deus nos dá, porque quando nós aceitamos, Deus muda a história. Weil wenn wir die Sachen so annehmen und sie in Gottes Hände geben, dann ändert er es, dann macht er es. Olha, eu nem ia contar isso aqui, nem sei por que eu vou contar, mas está tocando muito no meu coração. Eu não queria aceitar a minha chamada, não. Als mir damals meine Berufung gegeben wurde, in der Kirche wollte ich sie nicht annehmen. A minha amiga Esther me falava muito da minha chamada. Meine Freundin hat mir viel darüber erzählt. E eu falava, não quero não, eu chorava, não Dann habe ich immer quero. geweint und habe gesagt, nee, ich möchte es aber nicht. Dá para minha irmã dela. Ich möchte es meiner Schwester geben. E ela ria e falava, não, mas se é teu, Deus não. Und dann Deus hat vai sie dar gesagt, sim, porque wenn você Gott está es dir gegeben dizendo. hat, dann gibt es nicht jemand anderen. Mas você vai ficar assim. E você vai um dia aí. Eu falava, não, eu não quero, porque eu gostava de outro tipo de vida. Und dann hat sie mir gesagt, du wirst so lange im Kreis drehen, bis du dann trotzdem in die Kirche gehst. E a minha irmã dela foi batizada pelo Espírito Santo antes de se batizar nas águas. Meine Schwester wurde sogar vor ihrer Taufe im Wasser getauft mit dem Heiligen Geist. E eu que falava muito de Jesus para minha irmã, e eu falei nesse dia, eu dou tudo para ela, eu não aceitava as coisas que Deus me dava, eu dava Ich para habe dann dela. alles immer ihr gegeben. Ich habe immer gesagt, wenn jemand mir eine Prophezeiung gegeben hat, habe ich immer gesagt, ich möchte es ihr geben. E depois de muito sofrimento mesmo, relacionamento, família, perda, Nach tudo. viel Leid dann Um dia eu cheguei aqui, por ela, me chamou, bin ich dann eines Tages hier in die Gemeinde gekommen, weil ich sie mal eingeladen habe, habe gesagt, komm mit. eu vim algumas vezes, achei a pastora o coração de Jesus.
Und ich bin dann ein paar Mal mitgekommen und ich fand, die Pastorin war ganz besonders. Die hatte ein Herz, wie ich es nicht gekannt habe. Mas assim mesmo eu pensava, eu só vou na igreja. Eu não quero nada, assim, eu quero ficar lá sentada. Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich komme in die Gemeinde, aber ich möchte nichts machen. Ich will einfach nur zuhören. Eu me lembro que um dia a irmã Cris estava, a pastora também estava no Brasil, a irmã Cris, tadinha, virou para mim e falou assim, agora a irmã Rebeca vai para lá. Eu falei, não me chama não. Und einmal hat die Schwester Krisch gesagt zur Mama, sprichst du mal ein Wort? Und hat sie gesagt, nee, ich möchte nichts machen. Então eu falei assim, nem vem com essas coisas pro meu lado que eu não gosto. Und dann habe ich gesagt, fang gar nicht damit an, weil ich mag das gar nicht. Ich mag Ela das olhou para nicht. mim e falou, tá bom, ela riu. Und dann hat sie nur Quer gelächelt dizer, que und não meinte, okay. aceitava. Mas no dia que eu saí daqui, Aber foi damit o pior dia da minha vida. bin ich hier raus und es war echt der schlimmste Tag. Also es war richtig schlimm für mich. Que eu, uns 2 dias antes eu pensei em suicídio. Weil ich habe sogar auch an Selbstmord gedacht. Então eu falei, tá bom, Deus, se tu tem um propósito como tu falou para minha amiga, Und dann tu habe ich falou para gedacht, muitos, wenn du Gott wirklich eine Bestimmung für mein Leben hast, então faz, eu não quero mais saber. dann mach es, wie du möchtest und ich möchte mich nicht mehr einmischen. Faz. Mach es. Porque o meu medo era voltar pro pai dela. Ich hatte immer Angst, dass ich dass ich zurückgeführt würde mit meinem Vater, also dass sie wieder zusammenkommen müsste mit ihm. Porque a traição me doía muito. Weil der Betrug, das hat mich immer verletzt gehabt. Então eu não queria. Deswegen wollte ich dann keine Mas no dia que eu Beziehung mehr. perdoei Aber ich habe dann verziehen e aceitei que Deus viesse fazer, und angenommen, was Gott gemacht hat. em um mês, In einem Monat Deus mudou minha vida completamente. hat Gott alles verändert. In einem Monat. Aleluia. Eu conheci meu marido, Ich habe dann meinen jetzigen Ehemann kennengelernt, que queria servir a Deus, que eu pedia, eu queria ser um homem que der Gott sirva. auch wirklich dienen wollte, immer schon. Ele se batizou Hat sich auch getauft. e o que é de Deus é tão maravilhoso quando é de Deus, porque você se sente feliz, livre, você se sente segura. Weil alles, was von Gott kommt, das gibt dir Frieden, da fühlst du dich sicher, da denkst du nicht drüber nach. E se eu tivesse aqui nessa palavra, paciência, esperando o tempo de Deus, Und deswegen nochmal zurückzuführen auf das Wort, Geduld und Treue. se eu tivesse esperado, talvez eu já teria antes encontrado. Und wenn ich gewartet hätte auf Gottes Zeit, dann hätte ich es vielleicht schon früher erlebt und hätte nicht so viel Mas não, gelitten. eu quis do meu jeito. Aber ich wollte alles immer auf meine Art und Weise. E Deus falou, tá bom, Und Gott dia hat que gesagt, vem. okay, aber die Konsequenz, die bleibt. Então, quer dizer, quando eu fiz 50 anos, então foi tudo mudou. Aber mit 50 hat sich dann alles geändert. E eu nem acreditava, nossa, casar com 50 anos. Ich dachte immer, je mit 50 zu heiraten. Pensei, ela? Então, para Deus nada é impossível, só bastamos aceitar a vontade dele. Amém. Es reicht, wenn wir ihn annehmen. Amen. Amém. Porque Deus ele é tão maravilhoso que ele não entra na nossa vida de qualquer jeito como o Weil Gott Satanás. ist wirklich wie ein Gentleman, er kommt nicht auf irgendeine Art und Weise in unser Leben rein. Ele espera você dar permissão para entrar. Er wartet, bis du sagst, okay, komm rein. E todos os nossos filhos também, quando nós pedimos para ele, entregamos, não é mais nosso, nós damos para ele, nós só oramos, ele também faz. Und wenn wir auch unsere Kinder dem Herrn überlassen, dann wird er das auch machen. Nós devemos tirar nossa mão da onde a de Deus está, Und wir sollen unsere Hand wegmachen von dem, was Gott am Machen ist. porque o possível podemos fazer, Weil alles, was möglich ist, das können wir machen. mas o impossível só ele. Aber für das Unmögliche kann nur Gott zuständig sein. Então, o que eu quero é, assim, de todas as dificuldades que nós temos, os pensamentos, as coisas ruins, Deus conhece o coração e o sentimento mais profundo de cada um. Gott kennt die tiefsten Gefühle von uns. Mas para isso também, para coisas acontecerem na nossa vida de Deus, Damit diese Dinge geschehen von Gott, nós temos que liberar perdão. müssen wir verzeihen. E nós temos que orar também por coisas que acontecem nas nossas vidas, que às vezes nós falamos assim, nossa, estou tão triste, estou tão magoada. Mas Deus, Ele cura isso. Amém, Jesus. Aber Gott heilt es. Deus não deixa, se nós servimos, Ele não deixa ficar nada de ruim no nosso coração. Und nichts Schlimmes bleibt dann in unserem Herzen. Porque o objetivo de Deus maior é que nós ficamos na eternidade com Ele, junto com Ele, no reino dele.
Deus, ele precisa, para ele realizar a vontade dele, nós precisamos entender também como é a vontade dele. Porque muitos de nós lutamos contra. Por exemplo, o que a irmã Cris no início falou. Eu não vou porque eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não gosto... Eu já pensei, viu? Eu não vou falar que não. Uma vez eu falei, ai, mas não era aqui. Eu não gosto desse prédio, eu não gosto disso. Mas o que Deus fala? Tu vem por mim, tu não vem por ele. Porque até se eu viesse aqui e se tivesse ela ou ela, nós íamos orar. Nós não íamos ficar 3 horas, mas nós íamos orar, porque o importante é que é Deus, é Ele que é o Pai, Ele que é o dono, Ele que é tudo. Weil auch wenn nur eine einzige Person hier wäre, würden wir trotzdem beten und wir würden trotzdem das Werk von Gott weiterführen. O propósito de Deus é que Ele quer que nós venhamos depender somente dele. Weil wir möchten, dass wir nur abhängig sind von ihm. Só dele e mais de ninguém. Und von keinem sonst. É por isso que quando nós tem pessoas que têm um amor obsessivo a outras e esquece de Deus, ou por alguma coisa, uma obsessão, seja lá o que for, esquece de Deus, Deus tira. Ele tira. Ele tira porque Ele quer nos proteger, porque Ele sabe o que é bom para nós. Porque nós pensamos assim, isso é bom para nós, mas nem nós sabemos mesmo que isso é bom para nós. Porque Deus, porque Deus, Ele sabe o que é bom para nós, então Ele bota a vontade dele. Eu também queria aqui, para resumir, Deus também me deu o Salmo 121, 7 a 8. Psalm 121, 7 bis 8. E a Jenny, ela, aqui nas orações dela, ela falou. E então tá aqui, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Porque Deus, Ele coloca pessoas nas nossas vidas para várias funções. Ele bota para cada necessidade que você tem, Ele faz um encontro com você. Ele sabe o que é bom para ti. E se tu ora, Ele te cuida. Se tu quer ajuda, Ele te guarda. Porque tem muita gente que quer ver você cair. Viele Menschen wollen dich vielleicht fallen sehen. Mas, como os cristãos falam, nós cristãos caímos de joelho. E mesmo que nós caímos, Deus não vai deixar a gente no chão, Ele levanta a gente com uma vitória maior para glorificar o nome dEle. Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o majestoso, Ele pode. E Ele não deixa nem o fiel dEle, Ele não deixa nenhuma pessoa que acredita nele ficar sofrendo. Porque nós mesmos escolhemos, né? Nós mesmos escolhemos. E para fechar, já que eu só queria falar de uma coisa sobre perdão. Teve um assassino, eu não sei se vou falar o nome dele direito, da América, fala serial killer, né? Ele se chama Gary Ridgway, sei lá direito. Es gibt einen Fall in Amerika, da war ein Mann, sein Name war Gary Ridgway. Ele matou muitas pessoas. Hat viele Menschen umgebracht. Mas na América você pode ver, né, o julgamento. Und in Amerika ist es so, da gibt es ja diesen offenen Prozess, wo diese ganzen Menschen dann quasi abstimmen können. E muita gente falava para ele, eu te odeio, eu quero que você morra. Und viele haben dann gesagt, ich möchte, dass du stirbst. Se eu pudesse, eu cortava você todinho como você fez com minha filha ou filho. Wenn ich könnte, dann würde ich dir genau das Gleiche antun, was du Cris, ele olhava com desprezo para as pessoas. Und hat diese Menschen angeschaut und hat ele olhava sem nenhum sentimento. Geschaut, war das nicht. Mas chegou aleluia, chegou e falou para ele, você fez a minha vida muito difícil. Aber es kam dann ein Mann und der hat gesagt, Sie haben mein Leben sehr schwer gemacht. Você tirou o que era mais precioso aqui nessa terra que Deus me deu, minha filha. Das genommen, was mir am wichtigsten hier war auf dieser Erde. Mas eu, como cristão, aber ich bin ein Christ. A palavra de Deus fala que Deus deve nos perdoar. Mein Herr hat mir gesagt, dass wir verzeihen müssen. É muito difícil. Das ist sehr schwer. Mas de todo o coração eu te perdoo, em nome de Jesus.
Esse homem chorou. Und dann hat dieser Mann angefangen zu weinen. Ele chorou como ele não tinha sentimento, era reconhecido doença, ele não tinha In sentimento, der Bibel nada. gesagt, wenn man Mas quando essa Serienmörder pessoa, ist oder in dieser Ebene, dann hat man nicht so viel Emotionen und kann dies auch nicht zum Ausdruck bringen. Aber als dieser Mann ihm diese Vergebung ausgesprochen hat, konnte er nicht und hat einfach geweint. era judeu, Und dieser Mann, wo das gesagt hat, war ein Jude. ele falou, te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo, Und er eu hat posso te gesagt, abraçar? ich verzeihe dir. E esse assassino chorou, Das war ein quando ele Vater falou em von nome de einem Jesus, ele baixou a cabeça e começou a Mädchen. chorar, ele não aguentou, porque o nome de Jesus é poderoso, porque o nome de Deus é poderoso. Então, é assim, quando nós aceitamos as coisas de Deus no tempo dele e quando nós conseguimos perdoar, tirar esse lixo que está no nosso coração, tirar essas coisas ruins, Deus ele trabalha, ele faz. Weil wenn wir Gott alles akzeptieren, sozusagen, was in unserem Leben kommt und auf Gott vertrauen, dann macht er es. Bem, eu quero agradecer a minha oportunidade, como eu falei, eu não precisei falar muito porque em cada oração foi dito tudo, eu só repeti Amém. as coisas, mas que tocou aqui, que Deus Ich abençoe danke a für die todas Möglichkeit. e que Deus venha tocar mais em cada um, quando cada um de nós abrimos a nossa boca, seja lá para qual pessoa, ser humano, criatura de Deus for, ele vai sentir vai sentir o Deus que existe na gente. Amém. Ele vai ver o Deus que vive em nós. E fica tranquila, irmã Cornélia, sua filha vai ter um bebê saudável, normal, seu filho vai dar tudo certo, que nós vamos orar, Mach dir porque keine Sorgen, Schwester Cornelia, deine Tochter wird ein gesundes Kind bekommen und dein Sohn, da ist Gott auch in dieser Situation drin. Amém. e o teu filho ele vai conhecer a Deus Und er com as wird auch tuas Gott orações kennenlernen. Mit e durch deine Gebete. com a nossa ajuda aqui. Amém. Amém. Aqui eu tenho.